Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriele e o assunto da nossa aula hoje é pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais na língua portuguesa, eles são subdivididos. Pronome pessoal do caso reto e pronomes oblíquos. Nossa aula será destinada inicialmente ao estudo dos pronomes pessoais do caso reto, ok? Quem são, afinal, esses pronomes? São aqueles que substituem o substantivo. Então, eles assumem a função de sujeito na oração. Para fazer aquela velha pergunta e eu identificar o meu sujeito na oração, eu tenho que utilizar quem. Então, se eu falar uma frase, a professora está explicando o conteúdo. Aí eu faço a pergunta para o verbo. Quem está? A professora. Então eu posso substituir colocando um pronome pessoal do caso reto. Por isso que ele pode assumir essa função de sujeito em uma oração. Lembrando que a oração, ela precisa de ter ali a presença de um verbo. Esses pronomes pessoais do caso reto, eles também podem assumir a função de predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? Relembrando as nossas aulinhas, o predicativo é um atributo, é uma característica que eu dou ao sujeito, neste caso, ou ao objeto. Então, o pronome pessoal ele pode também assumir essa função de predicativo do sujeito. Esses pronomes pessoais do caso reto, eles indicam ainda as pessoas do discurso, que são aquelas pessoas que nós utilizamos no momento em de conjugar qualquer verbo. Então, eu tenho três situações. Eu tenho quem fala, que é o eu e o nós. Eu tenho de com quem se fala, que é o tu e o vós. E eu tenho quem se fala, que é ele ou ela no singular, ou eles ou elas no plural. Aqui, quem são esses pronomes pessoais do caso reto? Eu, que é a primeira pessoa do singular, o tu, que é a segunda pessoa do singular, o ele e o ela, que é a terceira pessoa do singular, aí eu vou para o plural. O nós, que é a primeira pessoa do plural, o vós, que é a segunda pessoa do plural, e o eles ou elas, que é a terceira pessoa do plural. Eu tenho aqui alguns exemplos de pronomes pessoais do caso reto. Por isso que eles são utilizados e podem substituir o meu substantivo e colocá-lo ali a função de sujeito. Ó. Eu escrevi o texto. Quem escreveu o texto? Eu. Então, eu tenho ali um sujeito simples. Por isso que eles podem exercer essa função, ok? Eu escrevi o texto, tu escreveste o texto, ele escreveu o texto, nós escrevemos, vós escrevestes o texto e eles escreveram o texto. Então, eu tenho aqui o meu tempo conjugado, né, sendo um pretérito, ok? Então, eu escrevi, tu escrevestes, ele escreveu e assim por diante. Todos os pronomes pessoais apresentados com função de sujeito. Há também a situação que eu posso omitir esse pronome pessoal do caso reto. Para que eu vou omitir? Para que eu vou esconder? Para evitar repetições desnecessárias que pode acontecer, ok? Uma vez que a pessoa do discurso ela vai ser marcada pela desinência verbal, por isso que eu consigo identificá-lo, os pronomes pessoais do caso reto. Por exemplo, cursei veterinária, mas nunca segui a profissão. Quem é que cursei? Eu. Quem é que segui? Eu consigo identificar que há a presença de um pronome pessoal do caso reto, mas eu estou omitindo ele em nenhuma oração. Por isso que neste caso eu tenho o meu sujeito oculto, o antigo oculto, que também foi chamado de elíptico, nós conhecemos como sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque a partir do final do meu verbo, da minha desinência do meu verbo, eu consigo identificá-lo. Eu sei que eu estou falando de eu no primeiro exemplo. No meu segundo exemplo, passeamos muito no domingo passado. Quem passeamos? Nós passeamos. Há a presença de um verbo ali, passeamos, há a presença da minha desinência,
nos, no caso, e eu sei que é nós. Por quê? Eu consigo identificar. Eu estou omitindo a presença do meu pronome pessoal no caso reto, mas eu consigo encontrar. Gostaste do jogo? Quem gostaste? Tu. Então eu omito, mas eu consigo identificá-lo ali com facilidade. Quando dúvidas na utilização dos pronomes pessoais do caso reto. Em alguns casos, é fácil confundir se deve usar um pronome pessoal do caso reto ou um pronome pessoal do caso oblíquo. Neste exemplo, eu tenho para eu, para tu, para mim e para ti. Então, essas expressões para eu e para tu sempre deverão ser usadas quando eles vão assumir a função de sujeito. Agora, sendo seguidos de uma ação, de um verbo no infinitivo. Por isto que é errado eu dizer: empresta a sua caneta para mim escrever. Eu não uso. Eu uso mim sempre no final de frase, que é um pronome oblíquo, ok? Eu devo utilizar, antes de um verbo no infinitivo, o eu ou tu, no caso, dependendo da conjugação do verbo. Então, é correto eu falar para eu escrever e não para mim escrever, tá? Aqui, ó, faça um silêncio para eu telefonar para este cliente. Para eu fazer isso, vou precisar da sua ajuda, para eu fazer. Vê se tem algum erro para tu corrigires. Repare na conjugação do meu verbo, por isso que eu coloquei tu, tá? É errado dizer, ela comprou este caderno para eu. Não uso eu. Eu vou usar mim no final da frase. Ó, ela comprou este caderno para tu. Eu e tu é no meio das frases, ok? Não se pode usar a preposição com os pronomes retos, eu e tu. Com preposições tem que ser utilizados os pronomes oblíquos, mim, ti. Então, ela comprou este caderno para mim. Ela comprou este caderno para ti, ok? É comum nós ouvirmos em linguagem oral essas seguintes conjugações e construções frasais. Ou seja, é comum a gente ouvir isso. Ajudei ele na arrumação do armário. Ou então, encontrei ela na praia. Ajudei ele, encontrei ela. Então, essas construções, elas estão erradas na forma escrita. Claro, a norma culta da língua portuguesa não exige esta construção. Esses pronomes ele e ela não se referem ao sujeito da oração. Estou me referindo a outras pessoas. Então, por isso, não podem ser utilizados os pronomes pessoais do caso reto. Tem que ser utilizados os oblíquos, o e o a. Então, eu não posso falar que eu ajudei ele na arrumação do armário, que eu ajudei o, ok? Eu não posso falar que eu encontrei ela na praia, que eu encontrei a na praia. Neste caso, eu devo utilizar os pronomes oblíquos átonos, tá? Aí, eu tenho aqui uma tabelinha. Então, o pronome. Quem é a primeira pessoa de quem fala? O eu, né, no singular, e o nós no plural. Quem é a segunda pessoa? Com quem se fala? É o tu, no singular, e o vós, no plural. E de quem é a terceira pessoa? De quem se fala? Ele ou ela, no singular, e eles e elas, no plural. Eu espero ter ajudado. Essa foi a nossa aula sobre pronomes pessoais do caso reto. Até a próxima aula!